Olá, chegamos à aula 4 de psicanálise de Freud e começamos trazendo para vocês uma diferença na influência do recalque conforme a criança. Para Freud, a criança poderia ter uma predisposição maior para o trauma e, nesse caso, mais facilmente ela recalcaria. Uma criança que tivesse uma menor predisposição teria uma maior chance de reagir adequadamente e não construir um recalque tão grave quanto outras. Isso já começa a estabelecer, então, uma diferença. E isto remete também à possibilidade de você ter um sucesso maior ou menor em intervenção terapêutica, uma facilidade maior ou menor para aplicar o método catártico. E adultos que estariam mais comprometidos na neurose, depois, ou menos comprometidos. Outro conceito que vem sendo colocado nessa época, dos primeiros estudos de Freud, é o de uma dupla consciência. É uma ideia que vinha muito de Breuer. Então você teria a consciência que não saberia da outra consciência. É uma outra forma de se falar em inconsciente e consciente. Mas por que uma dupla consciência? Porque no momento da hipnose, a pessoa se comunica com o hipnotizador, então seria uma forma de consciência, só que as duas não se comunicariam. E também pacientes fariam transição entre um tempo que tem um tipo de consciência e um outro tempo de outro tipo de consciência, como se fossem duas pessoas numa só, né? Só fazendo uma comparação, não é a ideia de dizer que seja efetivamente isso. Nesse tempo também, Freud e Breuer lançam um texto chamado Comunicação Preliminar sobre a Histeria. É um artigo, e esse artigo é depois incluído, isso foi em 1893, 92, né? E em 1895 eles produzem uma obra maior, que vai ser chamada A Psicoterapia da Histeria, e o Breuer faz também um texto dele. Esse conjunto vai ser incluído depois na edição da Imago no Brasil, no volume 2, Estudos sobre a Histeria. Aí vocês encontram uma série de considerações de Freud na parte dele e de Breuer na parte que lhe cabe sobre o que eles estão pensando naquela época. É muito interessante essa leitura e dá uma boa visão de época para nós, que contribui bastante para a nossa compreensão das bases da psicanálise. Nesse mesmo volume 2, né, Estudos sobre a Histeria, são apresentados 5 casos clínicos. O de Ana O, de qual eu já falei, tá? Que foi atendido por Breuer, mas Freud participou de algum modo, complementando algo. E outros 4 casos que foram trabalhados por Freud, que são os casos da senhora M. von N., né? A Lucy, que era uma governanta, Catarina, que não foi, na verdade, um caso clínico, foi um atendimento, uma conversa, e o caso de Elizabeth. Mas nós precisamos, na verdade, apresentar um pequeno resumo de cada um desses casos para que vocês possam ter uma noção. Então, o que eu gostaria de lhes colocar é que Ana O trouxe alguns relatos no atendimento com Breuer que vão construir as bases da psicanálise. Ela disse a Breuer em determinado momento: mas doutor, isto aqui é como uma limpeza de chaminé. Naquela época, as casas usavam muito carvão, né, e de vez em quando era necessário limpar a chaminé. Então ela comparou o método catártico com uma limpeza de chaminé.
Então isso é muito interessante para entender o sentido que vai tendo. Na verdade, o nome método catártico tem a ver com esse termo, com essa expressão que ela fez. E ela também fez uma outra colocação, ela disse, isto é a cura pela fala. Então, limpeza de chaminé, cura pela fala, vão ser base para se pensar psicanálise depois. A senhora M. Fonene é uma viúva, uma pessoa muito rica, e que trazia algumas fobias importantes, né? Fobias extremamente importantes. Havia problemas de sexualidade, havia uma dificuldade de resolver a vida sexual dela devido ao falecimento prematuro de seu marido, que era um industrial poderoso, ataques da família desse marido, questões de herança, e ali rolou muita coisa, e a neurose dela foi impressionante. Ela dava estalidos peculiares com a boca e repetia frases assim, tipo, calada! Isso tudo vai sendo trabalhado também com a hipnose. Freud, com a senhora M, ele levou a fundo a experiência de provar que o método catártico funciona, ou provar para Breuer que funciona ou não funciona. E o que aconteceu é que ele deu tantos comandos para que ela esquecesse alguma coisa, não tivesse tal sintoma, etc. e tal, que ela começou a se queixar de perda de memória. E a partir de certo momento, Freud percebe que sempre que ele exagerava e impunha a ela os conteúdos que ele esperava, isso surgia uma oposição da parte dele. E isso vai receber depois um nome de resistência. O que ele precisa então fazer? Deixar que a senhora M siga o percurso das suas ideias. Ou seja, começa a surgir o que depois vai ser chamado de associação livre. A senhora M então vai ser base para a gente pensar no método psicanalítico da associação livre. Uma outra paciente, Lúcia, era uma governanta que não tinha horário fixo. Ela estava lá cuidando das crianças, um senhor rico, e ela trouxe muitos eventos que encobririam os outros. Tá? Então ela teve uma sequência de recalques que ficaram muito claros. Algumas das marcas eram um cheiro de charuto, por exemplo, né? Cheiro de pudim queimado. Esses cheiros se sobrepunham e eram relativos a eventos que estavam relacionados ao interesse dela pelo senhor que era o patrão. Então havia ali o amor, e ela descobriu que não era amada, e isso estabeleceu um processo que teve a ver com o recalque original dela. Então com Lúcia a gente aprende muito sobre eventos auxiliares. Catarina não foi um atendimento, foi uma moça que procurou Freud quando ele estava lá nas montanhas, numa hospedaria, e ela relatou a ele uns eventos que assustavam, marteladas que ela sentia na cabeça, objetos perseguidores, e o Freud percebe que ali tinha ocorrido um ataque sexual de um homem, que ele relatou como sendo tio dela. 20 anos depois, ou 30, ele disse que não era tio, era na verdade o pai. E aí ele pôde então mostrar que o evento traumático pode acontecer até num período mais tardio, conforme objeto de amor, e pode estar relacionado também a dificuldade dos sintomas a como acontece depois o despertar para o que aconteceu. Porque ela, em determinado momento, ela pôde perceber que houve uma tentativa do pai dela em abusar dela sexualmente. Então, Catarina, muito interessante para a gente pensar essas coisas, e pensar uma moça de 13, 14, 15 anos sendo afetada por algo que é relacionado ao recalque, contendo sintomas, porque aquilo não foi bem resolvido dentro do ambiente familiar. Ela foi perseguida por esse pai, porque ela contou isso para a mãe se divorciou, tem muita história aí. Temos o caso de Elizabeth. Elizabeth é interessante que ela
sofreu muito pela família dela, porque a mãe teve alguns problemas de saúde, a irmã dela faleceu e ela tinha um sentimento de amor pelo cunhado, e os sintomas histéricos se manifestavam de uma forma estranha, porque havia um momento em que ela estava, na verdade, negando que ela era apaixonada pelo cunhado e ao mesmo tempo estava angustiada por descobrir que a morte da irmã fora um alívio, porque o cunhado estaria livre para ela, mas ao mesmo tempo ele trazia culpa por desejar o cunhado e estar de repente com alguma alegria porque agora o cunhado está livre. Eu resumi ao máximo esses casos clínicos, mas é só para tentar vocês um pouco, para que vocês queiram lê-los. No meu livro, A Psicanálise de Freud Explicada, que é este aqui, eu apresento bons resumos desses casos clínicos. Ou na obra freudiana, vocês podem ler os casos completos. Então é isso que eu tinha para hoje. Obrigado.